Boa tarde, eu vou estar apresentando nesse momento o relatório de estágio supervisionado no ensino fundamental. Eu sou a acadêmica Sunimari Cardoso, do curso de Pedagogia. A introdução do relatório tem como objetivo, mostrar que o estágio supervisionado, ele observa o cotidiano da escola, da turma estagiada, ou seja, reflete sobre o processo educacional e as possíveis soluções para situações, problemas enfrentadas no cotidiano escolar. Os instrumentos metodológicos adotados durante a realização e conclusão deste relatório de estágio foram entrevista com o professor, debate no fórum, produção do plano de aula, em cada disciplina, em grupo, e em seguida a gravação e exposição dessa aula, O desenvolvimento dessas atividades durante o relatório foi realizado a entrevista, que teve como a importância de captar aí as respostas, do professor e observar as respostas, para poder entender o procedimento que cada professor adotou e passou nesse momento de pandemia, nesse processo de ensino e aprendizagem. E uma das questões que eu coloquei aqui para debater com vocês foi a quarta questão, foi uma entrevista composta por 6 questões, e a quarta questão que eu coloquei foi: é possível avaliar os discentes nesse formato em que quais as maiores dificuldades em relação à avaliação de todo o processo da construção da aprendizagem? Então, a professora entrevistada do segundo ano do ensino fundamental, e ela respondeu o seguinte: em alguns aspectos, dá para avaliar, mas não é uma avaliação que mostre a verdadeira realidade de cada aluno, Então, ela foi bem sucinta aqui na sua resposta. Podemos observar que o ensino-aprendizagem, apesar de todo o esforço, nesse ensino remoto que foi realizado nesse tempo, teve perdas, na aprendizagem dos alunos, e que grande parte dos alunos não tem acesso à internet, Muitos têm dificuldade na nossa realidade, em nosso município, a gente vê isso, Então, teve duas formas deles adotar, além do ensino remoto, tem foi disponível também a impressa para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, dificultou as avaliações, do professor de tentar avaliar a aprendizagem do aluno, Mas foi feito todo um esforço, para tentar amenizar toda essa situação em que estamos vivendo. Em seguida, foi realizado o plano de aula, após essa entrevista. Foi realizado o plano de aula, que foi realizada no ensino fundamental. Foi feito esse plano de aula em grupo, cada pessoa integrante ficou com uma disciplina. A disciplina que eu fiquei foi com a disciplina de ciências, do segundo ano, que tem como tema dessa aula as características das flores, Então, nessa aula aqui, após feito o plano, foi feita a realização da gravação dessa aula, como seria ministrada essa aula numa sala de aula. Então, eu vou estar aqui mostrando algumas fotos, durante o vídeo, da apresentação da aula, em que aconteceu. Então, essa videoaula foi gravada e foi postada no YouTube e compartilhado o link no. A microaula foi realizada, a gente podemos ver aqui nas imagens, utilizado materiais acessíveis, que foi trabalhar aí a questão das partes da flor e sua importância também, a importância de cada parte. Então, foi utilizada aí materiais acessíveis para a produção de cada flor, no caso da microaula. E essa aula ela tem a duração de 3 aulas, no mínimo, aí dependendo de cada turma e do professor forma que vai utilizar. Então, o professor, no final, também pode estar levando uma flor verdadeira, para eles fazerem essa comparação em seus desenhos montados com a flor de verdade e as partes e suas funções, igual está mostrando aqui na imagem, mostrando a flor. Finalizo, o meu relatório e com as considerações finais. No estágio, mesmo nesse distanciamento e com o ensino remoto, foi
foi tudo válido e positivo, e com novas aprendizagens. Meu propósito, meu objetivo foi e ainda é de aprender e de exercer uma prática educativa cheia de desejo, de mudança e de transformação, sendo significativas para os educandos. A pedagogia é a ciência da educação. Do ato educativo com prática social deve ter a intenção de transformação e conhecimento. Reafirma o conceito de estágio como um campo de conhecimento, que envolve estudos, análise, problemas e proposição de soluções sobre o ensinar e o aprender. Assim, terminei o meu estágio com a certeza de que adquiri conhecimentos e de que não terminei o estágio sendo a mesma pessoa que apenas começou. Então, aqui eu finalizo falando e reafirmando, né, que o estágio ele é um momento que você consegue vivenciar a realidade das turmas, né, as dificuldades. E aqui não foi diferente, apesar de estarmos em um momento delicado, de distanciamento, a gente pôde também ver as dificuldades que, que, assim como os professores também tiveram, né, a questão de utilizar as tecnologias para tentar amenizar essa situação, para tentar chegar até o aluno, né, para realizar um trabalho a todos, né? Então a gente também viveu essa situação nesse momento. Então foi algo que foi vivido na prática e que realmente não foi fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém nesse momento, mas cremos que logo tudo isso passará. E eu quero agradecer a atenção. Aqui fica as referências do relatório e muito obrigada pela atenção nesse momento.